Está estreando hoje na Netflix uma série chamada O Traficante. É uma série em 10 episódios que imita, né, os mockumentaries, né, que são aqueles documentários falsos. E também tem ali aquela pegada do found footage, né, que é aquelas gravações achadas, tipo a Bruxa de Blair, a Atividade Paranormal, essas coisas todas assim que parecem ter sido gravadas de forma amadora, mas na verdade são um filme com roteiro pensado e tal. Esta série, ela tem algumas coisas que são legais e outras que nem tanto são, mas a gente gostaria de conversar com você a respeito da nossa opinião dessa série O Traficante. E também, se você quiser saber aí qual é a nossa nota para esta série, por favor, fique aqui com a gente. Antes de começar, queria pedir para você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também a gente está nas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Twitter e também está no Instagram. Esta série ela conta a história de um diretor de videoclipe chamado Frank. Esse cara ele é chamado para fazer o clipe de um outro sujeito, né, que está querendo formar uma carreira no rap. Só que esse rapper chamado Tony, ele quer gravar o clipe dele numa das áreas mais perigosas da cidade onde eles moram. Acontece que, né, existem vários riscos a esse respeito. O Tony, ele é uma personalidade que ele tá tentando sair desse mundo violento onde ele vive, ele conhece muitas pessoas da gangue deste bairro onde ele quer gravar o vídeo, mas ele não quer se envolver mais com esse tipo de gente. Ele quer crescer na cena, ele quer ser um rapper, ele quer crescer na música e por isso ele contrata o Frank para conseguir fazer o clipe dele e fazer de uma forma bacana para que ele tenha a divulgação necessária para crescer dentro deste ambiente musical. Só que aí que acontecem os problemas, né? A partir disso que começam os problemas. Eles obtêm a autorização da gangue local para poder gravar o clipe ali no bairro. Acontece que o Frank ele não é um cara fácil de lidar e ele começa a tomar algumas atitudes ali que começam a desagradar ao povo que está em volta, né? Essas pessoas que comandam o bairro. Então o que era para ser uma simples gravação de clipe acaba se tornando uma coisa muito mais complicada. Eles não conseguem terminar esse clipe de jeito nenhum, porque o Frank está sempre se envolvendo em problemas, ele está tendo lá aquelas crises de estrelismo dele, enfim, ele tá com vários problemas e isso vai fazendo com que o clipe fique cada vez mais difícil de sair. E o Tony, que é um cara que tenta, né, sair desse mundo para se tornar um cantor, sair disso e ter uma vida limpa, ele começa a ter algumas atitudes meio dúbias ali também, ele meio que começa a balançar pro outro lado, assim, e aí o Frank começa a perceber que ele realmente está em risco. E é claro que também há outros problemas, né? Tipo, por exemplo, a gangue rival, né, de outro bairro está tentando tomar o local onde eles estão gravando o clipe, e aí vira uma grande confusão, uma enorme dor de cabeça pro Frank, que acaba sendo envolvido nessas histórias quase que sem querer. Apesar de ele ser um grande chato, mas ele tá ali envolvido no meio dessa briga de gangue praticamente sem querer. Como eu falei, esta série tem 10 episódios, e ela lembra muito alguns found footage famosos que a gente conhece. Um deles, por exemplo, é Cloverfield, que é aquele filme do Matt Reeves, né, que tem o do monstrão e tal. A série praticamente começa da mesma forma, né, com o Frank falando pra câmera, explicando, todo suado, todo sujo, explicando que ele está correndo risco e ele não sabe o que vai acontecer com ele. Aí tem um corte e a gente volta pra ordem cronológica pra gente entender como tudo aquilo aconteceu. Então, é uma série que tem essa pegada de mostrar a vida real, vamos dizer assim. Então eles não usam uma equipe muito grande para fazer, eles não usam grandes técnicas narrativas, a não ser câmera na mão mesmo. E isso é feito para que você, espectador, acredite que aquilo não é filmado, não é ensaiado. Aquilo é uma gravação amadora. Talvez a grande sacada dessa série é que ela tem uma edição muito boa, é uma edição muito rápida, certeira, clipada, que combina com a história que a gente está assistindo. E eu acho, né, como eu falei, é o grande ponto, né, o ponto alto desta série, porque às vezes a série é vazia, não tem nada acontecendo nos episódios, mas a edição dá aquele ritmo e parece que tem coisa acontecendo o tempo todo. Isso é um truque muito usado, inclusive no cinema. Tô falando de você, Bohemian Rhapsody, que assim como no filme do Freddie Mercury, né, que é um filme praticamente vazio, a edição parece fazer com que tem várias coisas acontecendo, porque fica aquela coisa clipada, muda de um personagem, muda pro outro, daqui a pouco muda pra um outro ângulo, enfim. A edição dá a impressão de que tem coisas acontecendo quando realmente não há. E esse é o ponto fraco
desta série. É um roteiro furadíssimo, infelizmente. É um roteiro que começa promissor, ele começa, né, toda a história de found footage realmente é interessante logo de começo, porque você fica interessado em saber como tudo ocorreu e essas coisas todas. Só que quando você começa a perceber que não tá acontecendo nada, você vai perdendo interesse pela história. Que deveria ser super grandioso, que é a briga das gangues, o próprio Tony, né, que é o rapper, ele fica meio assim, não sabe se ele vai de volta pras gangues ou se ele tenta começar a vida de rapper, enfim. Tudo isso poderia ser uma coisa muito legal de assistir se tivesse menos episódios e uma história mais concisa, mas aqui não tem. É tudo muito esparso, em vários episódios nada acontece, e isso é um grande problema para uma série que se propõe prender o espectador em 10 episódios. E são 10 episódios longos. Ou que pelo menos acabam parecendo longos por conta deste vazio de roteiro, um buraco negro de roteiro. Mas o que dá pra elogiar, né, que dá pra salvar dentro desse roteiro, é que alguns personagens são bem desenvolvidos, eles humanizam esses personagens de forma que a gente acaba se afeiçoando a eles. Um desses personagens, por exemplo, é o Tony, que é o rapper que tá querendo sair dessa vida de gangues e tal. Ele tem esses dois lados que estão em conflito e a gente percebe isso durante os episódios. Além disso, ele também tem problemas com a irmã e com o sobrinho dele, né? Que o sobrinho dele quer entrar para esse mundo de gangues e ele tava tentando fazer com que o menino não entre. Então tem toda uma história, uma narrativa, né, por trás deste personagem, e é um personagem bem construído. Por outro lado, a gente tem o Frank, que é um chato. Só isso que eu vou dizer. Mas aí a gente chega ao final da série, desses 10 episódios, e a gente percebe que é um final absolutamente insatisfatório e contraditório com aquilo que a gente viu desde o começo. E isso acaba estragando bastante a experiência, infelizmente. Mas como eu falei, tem personagens bons, a edição clipadinho e tal, mas é uma série regular, né? Então a gente vai dar 2 estrelas para esta série. É uma série que tem muito potencial, tinha muita coisa legal para mostrar, muita coisa boa que poderia ser feita com essa história, mas infelizmente não é possível porque os realizadores acabam escorregando, né, na hora de fazer. E o roteiro também não ajuda em praticamente nada, apesar de ter bons atores e algumas histórias que valem a pena acompanhar. Para nós aqui é uma série regular, 2 estrelas, mas a gente está aberto a discutir com você aí. Se você tem uma opinião divergente da nossa, você pode deixar nos comentários aqui. A gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião, tá bom? Por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Então a gente aguarda a sua manifestação aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais. Um abraço e até logo.